laboratório do Aquabet e o LACUA, com o professor Eduardo Turra, do Departamento de Zootecnia. Ele é o meu co-orientador. O professor Henrique Figueiredo, que é meu orientador, e o professor Guilherme Tavares, também da Preventivo, que ele é meu co-orientador também. Então, essa pesquisa intitula-se Efeito da terapia antimicrobiana metafilática sobre o microbioma bacteriana intestinal de Tilapia do Nilo, cultivado em 2 sistemas de criação. Já sabemos que a tilápia é uma das espécies, a espécie mais produzida no Brasil e no mundo também, né? No mundo é o segundo maior peixe cultivado. Para o ano 2017, segundo a FAO, atingiu 5,8 milhões de toneladas, que representou pouco mais de 7% da produção mundial. Para o Brasil, no ano 2018, segundo os dados do IBGE, foram 311 mil toneladas que foram produzidas, o que correspondeu aos 54% da produção nacional. A tilápia geralmente é produzida em água doce, sendo esses países que estou mostrando aí na diapositiva a maior participação. O Brasil está ocupando aí o 4º lugar nessa participação de produção de tilápia em água doce. É um peixe muito aceitado pelo consumo humano, já tem um mercado próprio aqui no Brasil, o consumo interno é bastante forte, e a característica do Brasil é que essa produção de tilápia acontece em água doce, mas em sistemas de barragem, né? A introdução de muitas barragens na produção de usina para o Brasil favoreceu essa entrada forte também da produção desse peixe. Eles são cultivados em tanques rede, né, que são as gaiolas, mas também acontece produção em sistemas escavados, né, tanques escavados. Eu não consegui uma informação assim precisa de quantas pisciculturas são em porcentagem, né, mas parece que a maior participação dessa produção de tilápia acontece em tanques redes que estão ubicadas dentro das barragens, dentro do país. Mas essa produção de tilápia, em geral, né, a produção de peixe em geral, nesse tipo de sistema aberto, como são os tanques redes, onde você tem a sua gaiola com os peixes, você entrega alimento para manter essa produção crescendo. No final vai gerar um impacto no ambiente, porque é um sistema aberto, você tem um contato muito forte entre o ambiente e seu sistema de produção. Aí acontece perdas de entrega de resíduos para o ambiente, sobras de alimento, algum que outro peixe morto, fuga de peixe que escapou da gaiola por algum manejo. Então, tudo isso são materiais que estão sendo acumulados nesse sistema aberto. Mas, atualmente, a agricultura brasileira ela encara um desafio sanitário bastante forte. Bom, desde que a intensificação da produção começou a aparecer, o incremento da densidade de produção torna o animal ainda mais susceptível a doenças. E no Brasil, as doenças bacterianas são os principais desafios sanitários que está encarando atualmente. E o produtor, o manejo que faz para tentar controlar essa perda econômica que pode gerar essas doenças bacterianas é o uso de antimicrobiano. Também existe aí um mercado de uso de vacina, né? Mas esse aí é um método preventivo, mas quando você tem uma doença ativa, um surto que inicia de um dia para outro, o principal manejo é aplicar antibiótico. E isso pode ser visto de forma indireta, porque não temos informações exatas, né, de parte do governo central quanto
quanto medicamento a gente está usando para tentar manter controladas essas doenças, mas de forma indireta podemos ver por algumas pesquisas que estão fazendo alguns colegas brasileiros em diferentes áreas do Brasil. Por exemplo, no ano 2016, Monteiro encontrou resíduos de florfenicol e oxitetraciclina, que são os antimicrobianos liberados para uso em aquicultura pelo governo brasileiro. Esses antibióticos, esses resíduos de antibióticos foram encontrados no sedimento em cultivos de tilápia em São Paulo, no ano 2016. Então, a presença desses elementos pode gerar ainda mais um impacto nesse sistema. Entre esses impactos temos a geração de genes de resistência ou elementos genéticos móveis, que podem transferir resistências a esses medicamentos nas bactérias. E na verdade, esses fenômenos de resistência já também parece que está acontecendo, porque vemos aí na literatura que já existem algumas cepas que foram isoladas de peixe doente com característica resistente. Por exemplo, Chireroli, no ano 2017, encontrou cepas de Streptococcus agalactiae, que é uma bactéria muito importante para na produção de doenças em tilápia, resistentes à oxitocina, em cultivos do Nordeste. Outro exemplo de resistência foi encontrado por Martins, no estado do Rio de Janeiro, que encontrou um Preciomonas shigelloides, uma bactéria considerada emergente, possivelmente emergente, porque ainda não temos surtos claros de Preciomonas shigelloides, mas tem algumas fazendas que já estão reportando doença causada por essa bactéria. E essa bactéria já mostrou resistência também a alguns antimicrobianos. Então, nós temos que saber e tentar entender que nesses sistemas de produção, em tanque-rede, usando barragem, ou usando cursos de rios, onde você usa água e depois libera para o ambiente, essa água que você está liberando com esses resíduos vai ser usada para outros sistemas de produção e também para o consumo humano. Essa água pode ir direto para o meio ambiente marinho, seguindo o seu curso. Pode ser usado no uso do consumo humano direto. Claro, ele vai passar por tratamento, mas mesmo assim, nem todo tratamento é eficiente, né? E, além disso, também temos que essa água pode ser usada por outros sistemas de produção, como o gado, a produção agrícola, e tudo isso pode favorecer a espalhar esses elementos de resistência para outros sistemas, o qual não é uma notícia agradável, né? Além disso, já foi declarado pela OMS que a resistência antimicrobiana é um problema que deve ser atendido, porque vai gerar muitos mais desafios no futuro. O Peter, só uma dúvida. Uhum. Você prefere que te interrompa ao longo da apresentação ou no final? Eu acho que pode interromper, só que vai demorar um pouco, mas não tem problema não. A minha dúvida é o seguinte: esse autor que achou resíduo de oxitetraciclina e clorfenicol, né, na água, assim, a minha ignorância, que eu não sou veterinária, sou biólogo, né? Esses antibióticos são usados em tratamento de outros animais também? Bom, a oxitetraciclina é usada, sim, para outros sistemas de produção. Na avicultura, se não me engano, é muito usado. Porque, assim, porque o Brasil é um país essencialmente agrário, né? Agricultura e pecuária, assim. E considerando isso, esses resíduos poderiam também ser provenientes de outras culturas, ou não? Tem como ele rastrear
rastrear que esse resíduo foi realmente da piscicultura? Claro. A interpretação que você está fazendo é válida, sim. De fato, a fonte de água que você usa para a sua produção de peixe pode já ter alguma molécula, algum resíduo que você não sabia que estava aí, né? Porque o uso de água de outras fontes de produção pode ser jogado nos cursos de rios e água. Então, mas saber exatamente de onde que é a origem, aí fica bem difícil, né? Mas o fato desse estudo de Martins, que a professora está falando, o interessante é que eles foram encontrados em sedimentos e fezes de tilápia. Então, já é um indicativo com mais probabilidade que o uso de antimicrobiano para esse caso específico é muito mais provável que a fonte seja por causa do uso na entrega de alimento medicado, né? Ok. Mas não existe, assim, eu não poderia falar com certeza, assim, 100% que sim, esse resíduo é próprio da produção. É Eu, muito provável que sim. eu não sei se eu fiquei na dúvida se ele acompanhou a piscicultura, então ele sabe. É porque eu não li esse trabalho, na verdade, né? Por isso que eu estou perguntando. Porque se ele acompanhou a piscicultura, viu o uso do antibiótico e coletou as fezes e viu esse resíduo ao longo do tempo, ou se ele só coletou os resíduos, e aí, assim, o que eu fiquei imaginando que poderia não só ter o resíduo proveniente da piscicultura, mas também outros acentuando ainda mais o problema do resíduo do antibiótico. Sim, uhum. Você está certo, é válida a abordagem que você está falando, sim. Então, continuando com a palestra, vemos que os sistemas abertos têm essa desvantagem, né? Você tem um tanque-rede onde tem interação com o meio ambiente muito mais fácil, aí indica-se que um sistema ideal seria um sistema fechado, onde você tem mais controle do seu sistema e não tem essa interação muito contínua entre o ambiente. Além disso, também oferece a possibilidade de você manter fora alguns patógenos que você mesmo poderia pegar do ambiente. Porque pisciculturas que trabalham nas barragens, né? Você tem peixe aí silvestre, peixe que fugiu, aí esses peixes podem desenvolver alguma doença e estão sendo subclínicos e estão portando a doença, e eles podem levar essa doença para os seus animais que estão dentro das gaiolas, né? Já é um sistema fechado, esse seria mais um ponto que reforça aí em termos de biossegurança para seus animais. Só que esses sistemas fechados são caros, né, manter, não é barato. Aí o sistema de recirculação, que é o mais conhecido e mais aprimorado, está sendo usado. Eu não sei quantas pisciculturas utilizam no Brasil, mas já vi que é um sistema que demanda muito gasto econômico, porque ele precisa de uma instalação muito especial, demanda também um gasto econômico por causa de precisão de um técnico especializado que conheça o manejo dos equipamentos que ele envolve. Então, o sistema de circulação é um sistema que é bastante eficiente, mas também é muito custoso. Aí opta-se por outros sistemas fechados. Um sistema fechado, que aparentemente é um pouco mais barato, é o sistema de bioflocos. E parece que também é igual de eficiente, né? Embora ainda existam pesquisas para tentar aprimorar, para que a espécie cultivada seja, em termos produtivos, mais eficiente. O que é um sistema de biofloco? No sistema de biofloco, você vai ter os peixes cultivados dentro de um sistema fechado, onde o controle dos compostos nitrogenados, que é a principal fonte de toxicidade, vai ser removidos por um processo biológico que eu vou explicar aqui. Você tem um tanque de cultivo fechado, você tem uma aeração contínua para manter a água oxigenada e manter a sobrevivência dos peixes. Você tem um peixe, nesse caso a tilápia. Aí você joga alimento para fazer crescer seu animal. O animal, na sua fisiologia normal, vai produzir esses elementos, fezes e amônio, que é o principal
resíduo metabólico do metabolismo proteico, mas esse amônio é tóxico para ele mesmo. No ambiente natural ou no ambiente de uma produção aberta, esse amônio vai ser diluído pelo sistema, porque tem uma massa grande de água onde você pode diluir esse amônio e não vai ser perigoso para o animal. Mas para um sistema fechado, o amônio é perigoso. Ele pode ser muito tóxico em quantidades pequenas. E além disso, você também tem matéria orgânica, né, das fezes que conseguem ser trabalhadas pelas bactérias que estão morando nesse ambiente, e também pode produzir um certo teor de amônio, contribuindo a mais na concentração de amônio no seu sistema. Então é perigoso manter o animal nesse sistema fechado, sem ter a capacidade de remoção desse amônio. Então o que a gente faz? A gente procura umas bactérias, que são chamadas de heterótrofos, que eles vão conseguir pegar esse amônio que está sendo gerado pelo peixe, para eles crescerem. Eles pegam esse amônio e eles começam a aumentar na sua população, por causa do amônio que utilizam como alimento, vamos chamar assim. Aí, a gente tenta favorecer o crescimento desses heterótrofos com a entrada de um composto que entrega carbono, porque eles vão conseguir processar com maior eficiência esse amônio, com maior rapidez. Então, vai dar tempo para que seu peixe continue crescendo sem ter um problema de intoxicação por causa do amônio. Aí você entrega esse material, que pode ser melaço, amido, açúcar, que tem uma concentração de carbono. Você faz um cálculo de carbono e nitrogênio, que deve ser ótimo para que esses heterótrofos consigam se desenvolver e continuem eliminando esse amônio. Mas os heterótrofos, num momento, vão chegar a um top, não vão conseguir produzir, não vão conseguir pegar mais amônio, porque é a sua máxima capacidade. Mas o peixe vai conseguir, vai continuar produzindo amônio, então o sistema pode ficar de novo com amônio alto. Então você precisa de um outro grupo de bactérias que vão tentar ajudar ao primeiro grupo, que são os heterótrofos, em eliminar esse amônio. Aí temos as bactérias quimiautótrofos, que são bactérias nitrificantes. Elas pegam amônio e por um processo de oxidação, eles conseguem transformar esse amônio em nitrito e nitrato. Aí o nitrito e nitrato são elementos menos tóxicos, ainda tóxicos, mas não tão fortes como o amônio, qual permite o animal manter-se vivo no sistema fechado. E depois, se o sistema permite, esse nitrato pode ser pegado também pelas microalgas que conseguem crescer na água de cultivo. E elas podem também ajudar na produção de oxigênio, que ajudaria também o sistema a manter maior oxigenação. O interessante desse sistema é que essas bactérias que eu falei, que estão envolvidas na depuração de amônio, elas podem ser aproveitadas para o animal que está sendo cultivado. Só se o animal tem capacidade de filtração, porque são bactérias, né? São bactérias que estão boiando aí no sistema, na coluna de água. Se o seu animal tem um aparelho, um órgão que consiga pegar essa proteína animal, essa proteína bacteriana, desculpa, o seu animal vai ter um ganho a mais para o seu crescimento. Então, no caso de tilápia, já foi comprovado que existe um processo de filtração, onde ela pode aproveitar essa massa bacteriana e ingerir e favorecer o crescimento. Então, esse também é um ponto a mais desse sistema que traz como vantagem em comparação com outros sistemas. Mas esse sistema é infalível? Será que esse sistema, mesmo fechado, não vai gerar problema sanitário no futuro? Muitos temos escutado, né, que
Ah, sim, criação em biofloco é muito interessante, porque essas bactérias que a tilápia consegue pegar trabalham como uma espécie de probiótico que ajuda a manter a tilápia forte, que pode ser resistente a doenças. Mas isso aí fica dentro dos mitos, né? Porque já foi reportado doença também acontecendo em animais cultivados em biofloco. Aqui eu mostro para vocês um artigo que encontrei de produção de camarões, também em biofloco, onde eles reportaram que houve um surto de doença. É, Se não me engano, esse aqui foi por causa de víbrio, uma espécie de víbrio que é muito comum lá em Camarões do México. E eles tinham tanques de água clara, que tinha uma troca de água, e tanques com animais cultivados em biofloco. E encontraram que os animais, os camarões em biofloco, tiveram 25% de mortalidade, comparado com os de água clara, que tiveram 80% de mortalidade ainda com tratamento antimicrobiano. Então, esse aqui mostra que, mesmo em biofloco, existe uma chance de ter perdas por causa de doença que pode entrar no sistema de cultivo de biofloco. Embora aqui nesse reporte indica que não foi menor, né, que foi menor a mortalidade, mas existe essa possibilidade de produzir uma doença dentro do sistema. Então, biofloco não é um sistema infalível, não. Mas temos que entender que é muito importante conhecer também a, a relação bacteriana, porque você tem o peixe num sistema onde são bactérias que vão trabalhar para manter o ambiente sadio, né? Tirando o amônio, tirando o nitrito, para que o animal se mantenha sadio. Mas essas bactérias também estão presentes no organismo do animal, que se chama de microbiota, né? Todo animal, inclusive nós, humanos, temos microbiota. E essa microbiota que está presente na pele, no intestino, no caso do peixe, na bráquia, nadadeiras, eles cumprem uma função também e eles são importantes para o funcionamento normal do nosso organismo e também do organismo do peixe. Para o caso do peixe, que ainda existe um pouco estudos com referência a microbiota, existem estudos que mostram que há uma relação de funcionalidade do microbioma do peixe que ajuda na proteção contra patógenos. Ele tem um papel na tolerância ao estresse abiótico e também tem uma influência no crescimento e desenvolvimento. Mas essas bactérias que estão habitando, colonizando esses ambientes, também sofrem algumas mutações por parte de fatores externos, como o ambiente do hospedeiro, o genótipo do hospedeiro. O interessante desse gráfico que estou mostrando aqui é que o autor colocou, não sei se vocês conseguem perceber, na parte superior central, resposta imune do hospedeiro. Ele colocou justo na junção desses dois elementos, ou seja, a microbiota ela tem uma função como na resposta imune do hospedeiro, mas também ela é moldada por fatores externos. Então, vemos aí a importância dessa microbiota. Também vemos similarmente na aquisição de nutrientes. A microbiota tem uma função na aquisição de nutrientes para o peixe, mas são nutrientes também que vão amoldar essa microbiota. Então, vemos que essa microbiota presente no animal é muito variado, tem muitos fatores envolvidos, mas também tem uma função que aparentemente é favorável para o animal em certas situações. Mas em outras situações pode ser também perigoso, como é o caso da disbiose. O que é a disbiose? A disbiose ainda é um termo que não está totalmente definido, porque não existe
uma concordância entre pesquisadores, né, de conceito de desbiose, mas em termos gerais seria o caso quando você tem um microbioma com uma certa quantidade de bactérias habitando esse ambiente, onde tem muita diversidade de bactérias aí convivendo em um estado de equilíbrio, e você passa desse estado em equilíbrio para um estado disbiótico, que é uma perda de diversidade, menor quantidade de bactérias, aumento de bactérias de um só grupo. Então, esse estado é indicado que é desfavorável para o sistema em todo. Por exemplo, nessa imagem que eu estou mostrando aí, vocês veem nesse gráfico de frequências, de barras, aí você vê que tem uma parte onde tem barras de cor verde e azul. Cada cor está indicando aí a presença de um táxon bacteriano que está habitando nesse ambiente. Nesse caso, eram bactérias que estavam habitando o intestino do peixe zebrafish. Esse aí é uma situação normal. Você tem uma mistura de bactérias habitando esse intestino. Mas quando você joga antibiótico na água de cultivo, olha o que acontece. Vocês veem aí no lado dessa barra bege azul, tem uma fila de barra azul só. Esses aí são peixes que já foram desafiados com antibiótico. Então, o grupo Bacteroidetes, que era a barra bege, um grupo bacteriano bastante diverso, sumiu totalmente do mapa. O que indica que esses peixes passaram de um estado de equilíbrio a um estado de desbiose, porque você teve uma perda de diversidade microbiana nesse ambiente. No outro gráfico, o gráfico B, você pode ver aí quanto que mudou. Você tem uma linha meia. Aqui no lado esquerdo, você vê o aumento em quantidade de vezes, 10, 20 vezes, de cada táxon. Cada bolinha indica um táxon, um grupo bacteriano. Então, quer dizer, por exemplo, a primeira bolinha, que é Sphingomonas, aumentou quase 20 vezes depois do uso do antibiótico. E assim você tem várias bactérias que vão aumentar depois do uso do antibiótico. Mas no outro lado, na inferior direita, você vai ver que tem algumas bactérias que diminuíram por causa do antibiótico. E aí estão presentes essas bactérias da barra bege, que no início do peixe, que não foi desafiado ainda, tinha presença dessas bactérias em grande quantidade, quase 50% em alguns casos. Olha como depois do antibiótico eles diminuíram 10, 11 vezes mais. Então, o efeito antimicrobiano sobre a diversidade é evidente, né? E esse chama-se de desbiose. Pedro, Uhum. isso foi acompanhado durante algum tempo, assim? Sim, esse aqui foi 10 dias. Se não me engano, foram medições de 5 dias depois do uso do antibiótico e no final do tratamento, no dia desse, se não me engano. Eu pergunto porque, assim, talvez o tempo não tenha sido suficiente para a recuperação dessas bactérias, ou não. Você acha que elimina e depois vai demorar muito tempo para recuperar? Essa aí é uma boa pergunta, né? Saber se depois do efeito do antimicrobiano, nesse caso, né? Essa desbiose retorna a seu momento anterior, ele consegue se recuperar. Então, essa pergunta que a professora fez é, na verdade, a pergunta que nós também estamos fazendo nesse projeto. Eu vou falar também por quê mais na frente, mas a gente se perguntou, né? Será que esse efeito de antimicrobiano que aconteceu em esses peixes, nesse caso zebrafish, mas tem outros trabalhos também em tilápia,
em salmão, truta e outros peixes, o mesmo efeito. Será que esse mesmo efeito de perda de diversidade acontece também em animais que são criados em sistemas de bioflocos? Porque temos que lembrar que o biofloco tem bactéria também, né? E o peixe sempre está consumindo essas bactérias. Será que quando você joga antibiótico num sistema de biofloco, por causa de uma doença X, a microbiota do intestino vai mudar, mas como você tem bactérias disponíveis no ambiente, será que esse efeito da mudança vai ser forte, vai ser igual? Como que é? Então, essa informação ainda não temos. E é isso que se coloca na pergunta da professora, né? Não existem assim estudos que sejam o suficientemente longos para ver se existe uma recuperação ou não. E também não existe informação se o sistema em que o animal é cultivado tem uma influência nessa recuperação. Então, são perguntas que a gente tem que tentamos responder nessa pesquisa. Portanto, o objetivo do nosso trabalho é comparar o efeito do fornecimento de florfenicol na ração sobre a diversidade alfa da microbiota bacteriana intestinal de tilápias cultivadas em sistemas de bioflocos e em sistemas de água clara, bem como da água de cultivo do sistema biofloco por meio do estudo metagenômico do gene 16S RNA. Nossos objetivos específicos são, primeiro, aclimatar nossas tilápias nesses dois sistemas de cultivo, biofloco e água clara. Quando eu falo água clara, é um sistema que vai ter uma troca diária de 20% de água. O segundo objetivo é obter amostras de intestino de ambos grupos, de ambos tratamentos, porque vai ter um tratamento que vai receber antibiótico e vai ter outro grupo que não vai receber antibiótico. Depois vou fazer a extração de DNA dessas amostras de intestino, que tem as fezes, onde tem essa carga bacteriana. Por meio de uma abordagem metagenômica, vou avaliar a presença bacteriana de cada um dessas fezes e intestino dos animais. Aí chegamos ao objetivo 5, que é analisar com ferramentas de bioinformática esses táxons que vão estar presentes nessas amostras, porque são milhares de bactérias que vão ser detectados, né? Não é só uma espécie que habita no intestino, são milhares de bactérias. Depois vamos usar esses resultados para comparar entre os grupos tratados e não tratados. E vamos usar testes estatísticos, paramétricos ou não paramétricos, dependendo do tipo de dado que a gente vai obter. Enquanto os materiais e métodos, temos aqui o local, onde vai ser a parte experimental animal. Na verdade, já foi feito, né? A gente terminou no mês passado, onde foi usado a estufa com 10 tanques de 5 metros cúbicos. Esses tanques são de revestimento de geomembrana. Aí foram cultivados os animais. E o laboratório que sediou essas instalações foi o biotério do grupo NGT, do LACUA. Além do sistema de cultivo, também temos nesse laboratório todo o sistema para fazer análise de água, monitorar a análise de água. Obtemos peixes tilápia masculinizados em estado juvenil e o alimento balanceado para manter os animais no sistema. Então, toda a fase experimental animal foi feito no NGTA do LACUA. Já a parte molecular, análise metagenômica, vai ser feito no Aquaverde, onde temos todos os equipamentos necessários para fazer esse sequenciamento de DNA e avaliação do gene 16S e análise bioinformática. O nosso delineamento experimental, para vocês terem uma ideia, são 10 tanques, 10 tanques que a gente usou. Aí vai ter 8 tanques que são animais que foram cultivados em biofloco, e 2 tanques que são de água clara.
né, que tem 20% de troca de água diária. Aí eles foram transferidos com um peso médio de 40 gramas, né? Aí esperamos que eles atinjam, né, o peso-alvo, que era 150 gramas, para iniciar o experimento. Iniciamos o experimento e dividimos em 2 grupos. Um grupo que vai ser tratado com flofenicol misturado com óleo no alimento, e outro grupo que só vai ter alimento com óleo, como um grupo controle, tanto para biofloco como para água clara. Aí depois a gente já fez, né? A gente tem essa linha de tempo para vocês entenderem como que foi esse experimento. Preparamos sistemas de cultivo, preparamos o floco desde o início, né? Fazendo todo o manejo que é recomendado na literatura, fornecendo a fonte de carbono, mantendo as taxas recomendadas pelos autores já conhecidos e mantendo o controle dos parâmetros de qualidade de água para manter o sistema estável. Aí os animais também já entraram dentro dos sistemas no mesmo tempo. Aí eu fiz análise de oxigênio dissolvido e temperatura diariamente, 4 vezes dia. Fizemos análise de pH e salinidade semanalmente. Sólidos sedimentares no cone INOF, para o caso de biofloco, foi semanalmente. Amônio e nitrito foram feitos 2 vezes por semana. Alcalinidade também foi avaliada semanalmente. E a biometria que eu fazia cada 2 semanas para acompanhar o crescimento dos animais, né, para não perder aí o peso-alvo dos animais que a gente estava procurando, que era 150 gramas. Aí, depois da aclimatação, e quando os animais atingiram o peso-alvo, começamos o experimento em si. Aí, o experimento durou 10 dias de tratamento oral, que é o preparo do alimento com antibiótico e sem antibiótico. Aí você mistura o flofenicol com óleo a 1%, e usamos a dosagem de 10 mg por quilograma de biomassa de peixe. E depois do tratamento com antimicrobiano, durante 10 dias, vem uma segunda etapa, que é a alimentação normal, para poder pegar os animais depois de um tempo esperar, para ver se essa microbiota consegue se recuperar através do tempo, porque como a Erika falou no início, né, talvez em outros estudos não foi o tempo suficiente para observar essas mudanças da microbiota por causa do tempo em que foi feito esses experimentos. Nesse caso, a gente usou um tempo padrão de 20 dias, que é geralmente usado como tempo de carência, né, depois do uso de antimicrobiano. E foi isso. A amostragem dos animais aconteceu da seguinte forma. Foram 4 amostragens. A primeira amostragem foi no dia 0, antes da entrega de antibiótico, para ver como que estão os animais antes do início dos tratamentos. Aí, como que foi essa amostragem? Pegamos peixe, para o caso de biofloco, pegamos 2 peixes por cada tanque, e para o caso dos tanques de água clara, pegamos 5 peixes de cada tanque. Aí os animais foram eutanasiados com mesocaína, uma dosagem letal, e fizemos a necropsia para pegar o intestino da forma mais asséptica possível. Aí foi pegado 1 a 2 centímetros, 2 a 3 gramas de intestino, que é mais ou menos 1 a 2 centímetros de intestino, e os quais foram congelados até o seu processamento. Também pegamos naquele dia, no mesmo dia, água de cultivo, porque vamos avaliar também a microbiota da água, como ela vai variando através do tempo. E foram pegados 50 mililitros de água, os quais foram mantidos em gelo até chegaram no laboratório para centrifugar e pegar aquele pellet de biofloco que se forma no fundo. E esse pellet de biofloco é mantido em congelação até seu processamento. A segunda amostragem aconteceu no dia 6, ou seja, na metade do tratamento com antibiótico e sem antibiótico. A terceira amostragem aconteceu no dia seguinte, depois do último dia de tratamento com antibiótico.
E a última amostragem foi no dia 31, após os 20 dias de alimentação normal. Então, esse delineamento, esperamos que consiga pegar essas mudanças através do tempo desse microbiota, né? A gente fez os cálculos amostrais, baseados em outros estudos, e esperamos que essa variação consiga ser detectada mediante esse delineamento. Vou falar aqui um pouco de como que acontece esse estudo das fezes, das amostras de água. Você pega as amostras, você extrai o DNA através de um processo automatizado, aí você pega o DNA e faz uma amplificação do gene RNA16S, a região V4, porque é uma região bastante variável. Dá para você discriminar entre as bactérias que estão habitando nessa amostra, com esse marcador genético, que é o gene 16S V4. Você usa essa sequência amplificada para sequenciar no PGM, que é uma máquina de sequenciamento semicondutor. Aí você obter todos os seus dados de sequências de DNA, né? Essa informação em bases nucleotídicas. Aí você vai usar essas informações para comparar com dados que estão disponíveis em algumas plataformas digitais, como a GenBank, muito conhecido, para você ver quais bactérias estão presentes na sua amostra. Mas como são um monte de informações, você não pode fazer isso na mão, nem na calculadora. Então, precisa de uma máquina bastante robusta para poder fazer as análises e programas robustos também. Nesse caso, a gente vai usar um programa informático, na verdade é uma linha de sequências de programas da Brazilian Microbiome Project, o qual foi modificado por nosso bioinformático que está no Alcabete, e vamos usar esses programas para tentar atingir a maior número de taxos que estão presentes nas nossas amostras. Aí você obter seus taxos que estão presentes em cada uma das suas amostras e vai começar a avaliar a diversidade de cada amostra. Uma vez feito isso, você já pode usar alguns gráficos e testes estatísticos. Para isso, a gente vai usar o software R, que é liberado, né, para fazer essas análises. Para vocês entenderem o que é a diversidade alfa, que é a nossa variável de estudo, você tem uma comunidade microbiana, onde tem uma mistura de bactérias, e você quer saber quem que está aí, quem são essas bactérias, que são esses triangulinhos, esses circulinhos verdes, esses retângulos azuis. Você sabe que tem bactérias, mas não sabe quem que estão, e em quanto de quantidade estão aí. Aí você precisa criar essa tabela que vai ser gerada depois da sua análise de bioinformática, e ele vai te falar, você tem na amostra 1, por exemplo, na amostra 1, que é o peixe 1, você não tem nenhuma bactéria de nenhum desses gêneros de bactéria. Mas na amostra 2 você tem 336 do gênero 1, 457 do gênero 2 e assim por diante. E assim você vai criando a sua tabela de cada amostra para cada um dos possíveis gêneros de bactérias que estão presentes nas suas fezes. E com esse dado, com essa tabela, você pode criar um índice de diversidade, que na verdade é uma abordagem da ecologia, né? O pessoal da ecologia utiliza esse índice de diversidade para avaliar quão diverso um microbioma é, quantas espécies estão habitando aí, quantas espécies são raras, quantas não. E esse índice de diversidade, no caso de Shannon, o índice de Shannon, ele se mostra como um número que vai de 1,5 a 3,5 em condições normais, que chama de uma diversidade média. Você tem uma quantidade de taxons, de bactérias habitando nesse meio. Então, esperamos que, para o caso de antibiótico, né, dos peixes que foram submetidos a antibiótico, essa diversidade, esse número, caia, seja menor, por causa do efeito do antimicrobiano. E esperamos também que, para o caso de peixes cultivados em biofloco, eles se mantenham no tempo com uma diversidade média, por efeito do biofloco. Então, são questões que ainda estamos por responder. O cronograma do projeto que a gente
tinha feito no início tem mudado por causa da pandemia atual, mas atualmente estamos na parte de desenvolvimento do projeto. Agora eu estou na fase de extração de DNA das amostras e esperamos que para o sétimo semestre a gente já tenha pronto todos os resultados e até se redatar para iniciar o processo de defesa. Até aí, alguma pergunta antes de começar com os avanços e resultados do projeto? Tá tranquilo? Oi, estão vivos aí? Eu tô sim. Ah, tá. Pode continuar. Tá bom, então... Peter, Oi. eu fiquei com uma dúvida aqui. Falando o Tomás, você falando da abordagem mais ecológica, com o uso de índices, você vai usar só o Shannon? Não, na verdade eu estou colocando aqui o Shannon porque foi o que eu usei para meu cálculo mostrar, mas eu pretendo usar o índice de Simpson, de Simpson e tem um outro, o Shawn 2, que é para a diversidade Entendi. alfa. Mas aí também pretendo fazer diversidade beta, só que ainda estou tentando entender bem como que é esse conceito de beta, porque já é uma abordagem estatística ainda mais complexa, mas pretendemos fazer também. Entendi, é porque eu não sei se chegou a ver isso. Na ecologia a gente tinha muito problema com espécie rara, o gênero raro, né? E aí, dependendo do índice que você usa, você tem mais peso para uma ou outra. Uhum. E aí é só para saber mesmo, só para ter noção disso. Valeu. Sim, sim. Então acho que eu vou consultar depois com você, já que você é o biólogo, né? Aí para compartilhar algumas ideias aí de Arrumei diversidade. para cabeça. Valeu, Não sou Mas, ecólogo, então é mais ainda. mas a gente troca ideia assim. Beleza. Bom, gente, então continuando aqui, eu vou mostrar alguns resultados que eu obtive da parte da fase experimental com os animais, né? No processo de cultivo. Aí temos o gráfico das frequências de temperaturas de tarde e de manhã para cada um dos tanques. Vocês podem ver aqui o bean plot. Cada bean ou feijão, como chama em português, representa a frequência de cada tanque. Temos aqui o tanque 1A, o tanque 1B, são 10 tanques, tá? Então, você vê aí na parte pretinha desse feijão, na metade desse feijão, representa a frequência, a distribuição das temperaturas de manhã. E a parte vermelha representa a distribuição das temperaturas de tarde. Vocês estão vendo que existe uma diferença, né, visualmente, dessa distribuição. Parece que de manhã a temperatura fica um pouco mais frio e de tarde já esquenta um pouco. Pois é isso mesmo, né? O sistema, mesmo dentro da estufa, tem essas variações. É próprio do sistema que a gente já estava prevendo que ia ter. E a gente, quando fez uma análise de variância, encontrou que tem diferenças. E aí o Testituto encontrou que existe diferença na parte de manhã e tarde. Então, esse aqui mostra, né, um efeito de variação próprio de nossos sistemas de cultivo. E só para vocês estar cientes, nesse gráfico de plot, eu achei legal, porque nessa distribuição vocês veem aqui essas barrinhas daqui e daqui representam a média da distribuição. E a barrinha daqui, que está meio apontada, são vários pontos, representa a média geral de todos os tanques, né? Então aí dá uma figura bem legal para você enxergar essas informações. Aí quem quiser usar esse tipo de gráfico, pode falar aí para passar os códigos do R. Eu fiz esse gráfico no R para vocês fazerem também. Então, para o caso de temperatura diária, houve diferenças de manhã e de tarde. Mas quando a gente avalia a temperatura média, se pegamos a temperatura, só uma única temperatura por dia, e fazemos a avaliação, encontramos que já existe menos variação. E quando avaliamos
por meio de ANOVA, encontramos que não existe diferença para o efeito de tratamento ou sistemas de cultivo. Ou seja, tanto os tanques que foram submetidos ao tratamento com antibiótico quanto aqueles que não foram submetidos a antibiótico, não tem diferença em termos de temperatura. E, similarmente, também para sistemas de cultivo, o biofloco e a água clara se mantiveram iguais em termos de temperatura diária. Só é o caso de horário que encontrou essas diferenças, né? Um PR menor de 0,05. Isso aí, talvez no futuro eu vou fazer uma análise de dados seriados, como a Erika me recomendou. Ainda estou procurando alguns testes para poder determinar se esses efeitos de temperatura que aconteceram no dia foram de um tipo escotárcico ou não. Mas já nesses gráficos temporais de temperaturas, vocês podem perceber como essa temperatura foi evoluindo em todo o período experimental. Aí a linha vermelha, grossa, indica a temperatura média diária. E os pontinhos amarelos e azuis indicam a temperatura de cada horário para cada dia. Então, você vê essa evolução do tempo, como a temperatura vai variando através do dia. O triste foi que, quando eu comecei o experimento, na fase experimental, a temperatura começou a cair. Aí os animais começaram a comer mais devagar. Eu estava com um medo tremendo de que não consigam comer todo o alimento que eu estava entregando com antibiótico. Mas deu certo, porque a taxa de alimentação que eu considerei, que foi 3%, foi suficiente para manter os animais comendo a mesma quantidade durante todo o experimento sem ter sobras. Foi legal. Outro dado que a gente já tem é o oxigênio, né? O oxigênio dissolvido. Aí, igualmente, com temperatura, temos informações de manhã e tarde para cada um dos tanques. Também foi encontrada uma diferença. E isso faz sentido, né? Porque temperatura e oxigênio estão muito ligados. Além disso, o sistema de biofloco, por ser um sistema que precisa de oxigênio, por causa das bactérias que usam oxigênio para se manter vivas, também acho que foi um efeito aí deles ter uma variação bastante forte. E de manhã, encontramos que a média foi de 5,44, já de tarde ficou 4,76. Talvez um efeito da alimentação, né, dos animais que vão consumindo alimento, aí o oxigênio vai caindo, isso pode explicar por que essa diferença. Quando avaliamos o oxigênio dissolvido médio diário, também encontramos que não houve diferenças entre grupos de tratamento de antibiótico e sem antibióticos, são iguais, mas que houve diferença nos sistemas de biofloco e água clara. Como eu falei, de biofloco tem uma tendência a ter menor oxigênio, porque as bactérias consumem mais oxigênio, o que envolve uma maior pressão de consumo do que um sistema de água clara. Outro dado que a gente já tem é nitrogênio amoniacal, que foi mensurado 2 vezes por semana, não houve diferenças entre os grupos, nem nos sistemas de cultivo, então estou tranquilo, conseguimos manter. E nitrito, um nitrito interessante que ele foi diferente só para o caso dos sistemas de cultivo, que é biofloco, né? Biofloco, o nitrito aumentou. Isso faz sentido, porque em biofloco você gera uma produção de amônio, mas também gera uma produção de nitrito, por causa das bactérias autótrofas, né? Já no sistema de água clara, você tem uma renovação constante, aí não dá tempo para gerar uma colônia de bactérias autótrofas, que são as que geram esse nitrito. Então, está dentro do esperado. Temos também aqui dados de pH de todos os tanques. Interessante que foi que houve uma diferença nos sistemas de cultivo para biofloco. Então, o biofloco teve um pH menor do que a água clara, qual pode
esse efeito do sistema em si também, porque biofloco, as bactérias consumem oxigênio e estão gerando CO2, e isso também acidifica a água de cultivo, né? Então, seria uma explicação de por que biofloco tem uma tendência a ter um pH menor do que um sistema de água clara. Frequências de alcalinidade, que foi feito semanalmente, não houve diferença entre os grupos de antibiótico e sem antibiótico, e isso aqui foi só feito para os tanques de biofloco, tá? Por isso que eu estou mostrando aí só 8 tanques. E sólidos sedimentáveis, também não houve diferença, sólidos sedimentáveis foi feito semanalmente, não houve diferença entre os grupos tratados, mas aqui salienta atenção, chama atenção a frequência de sólidos totais, que houve diferença, a ANOVA encontrou diferenças entre grupos de antibióticos e sem antibióticos. Aparentemente, o grupo antibiótico teve uma maior frequência de sólidos totais. Isso aqui pode ser um dado importante, né? Mas só podemos verificar, eu acho, depois da análise dos táxons de bactérias que estão presentes nas fezes. Nas fezes não, na água de cultivo, porque a gente está fazendo análise de água também. Então, se a gente encontrar que a diversidade e a frequência de bactérias diminuiu para o caso de antibiótico, poderia responder esse achado aqui de por que a frequência de sólidos totais diminuiu ou foi menor quando comparado com o grupo de antibiótico. Então, é uma variável que ainda devemos ver no futuro e ligar com outras informações que vão só vir depois. Salinidade, mantínhamos salinidade em biofloco só bastante alta, em 2,13, que é uma salinidade recomendada para manter os animais sadios e diminuir o efeito de intoxicação por causa dos picos de nitrito. Já em água clara não fizemos manejo de salinidade, foi a salinidade que era entregada por causa da água, então é esperado encontrar essa diferença, né? E é isso, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. E aqui eu mostro algumas bibliografias que talvez sejam de interesse para vocês. E muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada pela apresentação. Muito bom, muito interessante. Quem tiver alguma dúvida aí, pode ficar à vontade. Então, se a gente não tem mais perguntas, eu agradeço a presença de todos. Mais uma vez, agradeço a presença aí do Peter em disponibilizar seu tempo, né, para falar um pouco do seu projeto. E semana que vem nós teremos outra palestra, também a terceira às 13 horas. Eu envio para vocês informações. Obrigada, Peter. Parabéns pela apresentação.